A aula de hoje é sobre sujeito, então eu vou te contar o que é o sujeito e por que ele é importante para a oração e também vou te ensinar a classificar o sujeito. São 5 os tipos de sujeito e é o que a gente vai ver a partir de agora. Sujeito é um termo essencial para a oração, então você sempre vai classificar, se está fazendo ali análise sintática, você vai identificar e classificar o sujeito. O sujeito é o termo com o qual o verbo concorda. Você precisa primeiro identificar o verbo. Encontrou o verbo, olha para o verbo, o termo com o qual o verbo está concordando é o sujeito, então a gente vai ver caso a caso como isso funciona na prática. Eu coloquei aqui alguns exemplos para que você perceba como o verbo concorda com o sujeito. Veja, o ladrão roubou o celular. Os ladrões roubaram o celular. Então, se o sujeito está no singular, no caso de o ladrão, o verbo também está no singular. Se o sujeito está no plural, os ladrões, o verbo também vai estar no plural. Então, nesse caso aí, eu te provo que o verbo concorda com o sujeito ou com o núcleo do sujeito. E o núcleo do sujeito a gente vai ver daqui a pouco. O celular foi roubado pelo ladrão. Os celulares foram roubados pelo ladrão. Então, veja, se a gente fica na cabeça com uma explicação do tipo sujeito é aquele que pratica a ação expressa pelo verbo, você pode cair em uma armadilha. E aí você percebe que, no caso do primeiro exemplo, o ladrão roubou o celular, sim, o sujeito, que é o ladrão, ele praticou a ação de roubar o celular. Mas no exemplo de baixo, o celular foi roubado pelo ladrão, o ladrão ele continuou praticando a ação de roubar o celular, não é? Mas ele não é considerado o sujeito dessa oração. E o sujeito dessa oração, que é o celular, é o termo com o qual o verbo aí concorda. Portanto, no segundo exemplo, o sujeito não é o ladrão, ele não praticou a ação expressa pelo verbo. E aí tem aqui os celulares foram roubados pelo ladrão. O ladrão continua estando no singular e eu passei o sujeito para o plural. O verbo foi, portanto, para o plural, mostrando para você que o verbo concorda com o sujeito, no caso, os celulares. O menino quebrou o vaso. Os meninos quebraram o vaso. E o vaso está quebrado. Os vasos estão quebrados. E aí, se você pensa, o sujeito é sempre aquele que pratica a ação. E aí cai na sua prova uma frase como essa, né? Uma oração como essa. O vaso está quebrado. E aí você pensa assim, mas eu não sei quem quebrou o vaso. Então não tem sujeito. Tem sujeito sim. Olha para o verbo está concordando com o vaso. Então, o sujeito é o vaso. Então, o sujeito nem sempre é uma pessoa, né, gente? Você não precisa pensar sempre numa pessoa como sujeito. Eu mostrei aqui pra você que o sujeito pode ser qualquer coisa que esteja aí concordando com o verbo na oração. Temos 5 tipos de sujeito. E o primeiro tipo de sujeito que a gente vê é o mais fácil de identificar. Por isso que a gente vê primeiro, né? Pra dar aquela maciada pra ver os outros. É o sujeito simples. Ele apresenta um único núcleo. O que é núcleo? Núcleo é a palavra mais importante do sujeito e é o termo com o qual o verbo vai concordar. Então vejam, adolescentes têm dificuldade de concentração. Já aprendemos a separar o sujeito do predicado. Tudo que não é sujeito é predicado. Quem tem dificuldade de concentração? Os adolescentes. Adolescentes é, portanto, o sujeito. Eu olho para essa frase, eu consigo identificar o sujeito. Ele está presente, ele é fácil de identificar e ele apresenta apenas um núcleo, uma palavra mais importante. Nesse caso é mais fácil de identificar porque só tem uma palavra mesmo, né? O sujeito. Então, adolescentes é sujeito simples. Desemprego aumenta nas grandes cidades. O que aumenta nas grandes cidades? Desemprego. Qual é a informação que eu dou a respeito do sujeito? Aumenta nas grandes cidades. Então, esse é, portanto, o predicado. E sobre o que eu estou dando essa informação? Sobre o sujeito, que é, no caso, desemprego. Agora, veja um exemplo em que o sujeito apresenta mais de uma palavra e segue sendo sujeito simples. As taxas de desemprego aumentaram nas grandes cidades. Quando você pensa, o que aumentaram nas grandes cidades?
as taxas de desemprego. Então, tudo isso é o sujeito. Então, eu tenho aí 4 palavrinhas que formam o sujeito. Mas qual dessas palavrinhas é a mais importante? Qual carrega o sentido do sujeito? Veja, as aumentaram nas grandes cidades? Não. Taxas aumentaram nas grandes cidades? Sim, foram as taxas que aumentaram. Desemprego aumentaram nas grandes cidades? Não. Então, você percebe que desemprego, inclusive, está no singular e o verbo está no plural. Desemprego não é o núcleo, ele se chama adjunto adnominal, que é uma aula que a gente vai ver depois. Ele acompanha o núcleo do sujeito, que é taxas, é a palavra mais importante do sujeito. Eu tenho apenas um núcleo, portanto, sujeito simples. Exemplo de baixo. O nível das escolas públicas brasileiras é insuficiente. Aqui eu fiz o contrário, eu coloquei um sujeito com o núcleo no singular e outras palavrinhas aí no plural para tentar confundir o aluno mesmo, mas que você tem que ficar bem esperto. Veja, o que é insuficiente? O nível das escolas públicas brasileiras. Então, esse sujeito, tudo isso é sujeito, tudo isso é sujeito. Então, como pode um sujeito grande desse ser sujeito simples? Veja, o que é insuficiente? O nível é insuficiente. Nas escolas públicas brasileiras, todas essas outras palavras estão acompanhando a principal palavra desse tipo de sujeito, que no caso é o nível. E é com essa palavra, com o núcleo do sujeito, nível, que está no singular, que o verbo vai concordar. E é por isso que o verbo está no singular. Aí, às vezes, o aluno vê um sujeito grande desse e quer concordar o verbo com a palavra mais próxima ali do verbo, né? Porque se confunde. Então, é muito comum o aluno escrever assim nos textos. O nível das escolas públicas brasileiras são insuficientes. Por quê? Porque daí ele já esqueceu que o núcleo, ele não sabe que o núcleo é a palavra nível e está no singular, porque daí ele se confunde, vê um monte de palavra depois no plural e coloca o verbo no plural também. É por isso que é importante conseguir identificar o núcleo do sujeito. Segundo tipo de sujeito, o sujeito composto é aquele que apresenta mais de um núcleo, ou seja, mais de uma palavra importante. Então, essas 2 ou 3 ou mais palavras que são núcleos do sujeito, eles têm o mesmo nível de importância em greve. Professores e funcionários, certo? 2 categorias entraram em greve. Então, se professores e funcionários, eu tenho aí 2 palavras e são 2 núcleos diferentes. É, portanto, um sujeito composto porque tem mais de um núcleo. Estão sujos os copos, os pratos e os talheres. Ah, aqui eu coloquei um sujeito na ordem inversa, um sujeito que veio depois do verbo, porque o aluno gosta de achar que a primeira palavra da oração é sempre o sujeito e se esquece de que às vezes o sujeito pode vir depois do verbo e aí o aluno se confunde. Então aqui é um exemplo em que o sujeito está depois do verbo. Estão sujos os copos, os pratos e os talheres. Eu tenho aí 3 núcleos diferentes para um único sujeito, portanto, sujeito composto, assim como o último exemplo, os funcionários do hospital e alguns pacientes ficaram assustados. Tem várias palavras dentro desse sujeito, mas apenas 2 núcleos. Quem ficou assustado? Os funcionários do hospital e alguns pacientes. Funcionários e pacientes ficaram assustados, portanto, o sujeito composto também. Terceiro tipo de sujeito é o sujeito oculto, também conhecido como sujeito elíptico ou sujeito desinencial. Porque, embora ele não esteja na oração, ele não apareça ali na oração explícito, a gente consegue identificar o sujeito por meio da terminação verbal, da desinência verbal. Por isso que é também chamado como sujeito desinencial. Como assim ele não aparece, mas a gente sabe quem é o sujeito? Veja, estamos satisfeitos com o resultado. Quem estamos satisfeitos com o resultado? Só pode ser nós. Não tem outra palavra que caiba aí nessa oração como sujeito. Não tem como eu falar, eu estamos satisfeitos com o resultado. Então, se estamos, se esse verbo me mostra, se o verbo está na primeira pessoa do plural, eu sei que a primeira pessoa do plural, o verbo estar fica como estamos.
Então só pode ser nós estamos, certo? Mesma coisa do exemplo de baixo. Fiz um bolo de chocolate. Quem fez um bolo de chocolate? Fiz, só pode ser eu. O único sujeito que se encaixa aí com esse verbo o único pronome que se encaixa com esse verbo é o pronome eu, portanto, sujeito só pode ser eu. E no exemplo de baixo é um pouquinho diferente dos de cima. Por quê? Eu coloquei aí para você 2 períodos, certo? Então, no primeiro período, os garotos sumiram durante o passeio. O sujeito do verbo sumir é os garotos, sujeito simples, ok. Mas aí, na oração seguinte, eu coloquei assim, só voltaram depois das 14 horas. Veja, você olha para o contexto, você percebe que quem voltou só depois das 14 horas foram os garotos, certo? Então, pelo contexto, você consegue identificar o sujeito, mas nesta oração, só voltaram depois das 14, o sujeito não está explícito. Ele está oculto, você consegue determinar pelo contexto, pela frase que veio antes, mas nesta oração ele está oculto, você classifica, portanto, como sujeito oculto.